Fala no ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar, né, do capítulo 6, Serviços Culturais e Tecnologia da Informação, que dá prosseguimento do tema central da nossa apostila 2, que é a globalização. Então a gente vem falando todo o processo de globalização, desde a sua gênese, como ele ocorreu durante a história. Falamos do papel das empresas, né, do capitalismo globalizado. Na última aula falamos dos blocos econômicos, né? E hoje a gente vai falar um pouco dos serviços culturais e tecnologia da informação, como a cultura vai entrar nesse contexto aí do período global, né? Então, capítulo 6, abra a apostila de vocês aí na página 41, Rompendo o Isolamento. Então, vamos aí. Naquela aldeia que estudamos no início do bimestre, os habitantes ficavam bastante isolados em relação aos demais lugares e a comunicação era limitada. Muito tempo depois, a comunicação passou a ser realizada por meio de viajantes e mensageiros. O surgimento dos correios foi um avanço, mas ainda era necessário percorrer longas distâncias, o que levava muito tempo, e o envio de cartas dependia totalmente dos meios de transporte. No decorrer dos séculos, o isolamento entre os lugares foi sendo rompido. No século XX, desenvolveram-se os meios eletrônicos de comunicação, principalmente o rádio, a televisão e o telefone. Dessa maneira, algumas parcelas da sociedade passaram a se comunicar sem precisar deslocar-se no território e as informações eram emitidas e recebidas simultaneamente. Então, esse isolamento que ocorria lá atrás, né, na aldeia, ele foi sendo quebrado conforme os meios de comunicação foram se avançando, né? Primeiro surgiu os correios, depois no século XIX foi surgindo outros meios eletrônicos, né? O rádio, depois a TV, o telefone, até a gente chegar na nossa era, né? A era da internet. Então, conforme foi avançando os meios de comunicação, as relações entre as pessoas foram mudando, as informações foram sendo emitidas de forma mais rápida, né? E as tomadas de decisões também foram sendo drasticamente modificadas. Então, continuando aqui, uma das invenções mais extraordinárias do século XX foi o satélite artificial de comunicações. O primeiro satélite foi o pequeno Sputnik, lançado pela antiga União Soviética em 1957. Hoje, centenas de satélites orbitam em torno da Terra, permitindo a transmissão instantânea de imagens das mais diversas partes do mundo. As comunicações dependem de três elementos fundamentais e interdependentes: a infraestrutura, a indústria eletrônica e os serviços culturais. Então, para que haja comunicação, né, essa rede de comunicações que a gente tem hoje, ela precisa desses três elementos, que um vão depender do outro. Primeiro é a infraestrutura, que é implantada por empresas públicas e privadas, dotando o território de redes que permitem a transmissão de informações de longa distância. São exemplos as antigas linhas telefônicas, os modernos cabos de fibra ótica, os cabos submarinos, os satélites artificiais, as antenas parabólicas. Então, para que eu tenha internet, primeiro precisa que haja uma infraestrutura, né? Precisa ter antenas, precisa ter cabos de fibra ótica, né? Para que eu tenha TV em casa que pega os canais, eu preciso ter uma anteninha lá que pegue o sinal digital. Então, é uma infraestrutura, o primeiro ponto da comunicação. O segundo ponto é a indústria eletrônica e de telecomunicações de informática, que ela vai produzir os equipamentos que nós utilizamos, né? TV, rádio, telefone, smartphone, celular, computador, fax e por aí vai. Então a indústria eletrônica vai produzir esses equipamentos que a gente vai adquirir para utilizar os serviços culturais, utilizar a internet, né? E depois os serviços culturais, também chamados de indústria cultural, são representados pelas empresas de mídia, isto é, jornais, revistas, agências de notícias, aplicativos de publicidade, emissoras de rádio, emissoras de televisão, teatro, cinema. A mídia é responsável pela difusão das notícias e entretenimento. É claro que o texto ele traz um pouco mais da mídia tradicional, mas hoje vocês se informam por rede social. Hoje está na moda bastante a questão dos podcasts, né? Então, existem serviços culturais para todos os públicos, todos os gostos, que vão ser importantes para que haja essa rede de comunicação. E para que haja essa rede de comunicação, ela vai depender desses três elementos: a infraestrutura, a indústria eletrônica e os serviços culturais.
certo, nono ano? Então eu vou deixar para vocês hoje duas questões para vocês responderem, né? Com base no texto aí, a questão 1, apresente os elementos fundamentais no desenvolvimento dos meios de comunicação, e a questão 2, no que consiste, ou seja, o que é a indústria cultural, né? Para que ela serve, quais são os seus tipos, né? Então vocês vão responder essas duas questões aí do capítulo 6. Certo, nono ano? Então a gente fica por aqui e até a próxima.